Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Corinthians voltou para a zona de rebaixamento. O primeiro tempo assim horroroso. Esse Candanção, o árbitro também é muito ruim, né? Eu não achei que foi pênalti. Eu achei que a expulsão era para ser expulso. O Corinthians não jogou absolutamente nada. É difícil ver. Olha, esse Alan é dose ver. E aí vai pro segundo tempo, o Corinthians vai pro desespero. Aí o Diniz olha pro banco, é Labiá, Alex Santana, Pedro Raul. É difícil, é dose. O Dieguinho marcou, fez um gol. Isso tem que ser, tem que botar a molecada na base. Mas assim, um futebol pobre, desanimador, desolador hoje. Vou dizer, banco do Corinthians não dá. Ligar pro cacete, pô. É o seguinte, parabéns, hein? Parabéns, hein? Matheus Candanção, parabéns ao que você fez, hein? Legal. Pô, foi firme, né? Deu pênalti contra o Corinthians. Não deu a falta em cima do Garro, que foi pisado no tornozelo. E aí deu a sequência do jogo. E aí saiu o segundo gol, que o André Ramalho foi mal pra caramba. O Corinthians jogou mal pra caramba. Agora, parabéns, Matheus Candanção. Parabéns pra você, que você apitou do jeito que manda o figurino, né? Não vou dar as coisas pro Corinthians, senão todo mundo vai vir contra. Pô, que coisa absurda. Fazer o que você fez hoje é pra você não apitar mais jogo. Trio horrível, arbitragem horrível, todos, sem exceção. O que vocês fizeram? Vocês operaram o Corinthians do jogo de hoje. Essa é a grande verdade. E mais, o Corinthians não merecia ganhar o jogo. Não merecia, porque jogou mal pra caramba. Foi um jogo horrível. Mas o que você fez, parabéns. Parabéns pra você. Terminou em Mirassol, pessoal. Mirassol, arbitragem e VAR 2, Corinthians 1. Pois é. O Corinthians precisou lutar contra todo mundo nessa partida. É fato também que o time não jogou bem. É fato que o time manteve um ritmo bem abaixo do que estávamos vendo nos últimos jogos. Porém, vamos aos fatos. Arbitragem absurda desse Matheus Candanção. Esse árbitro é ridículo, ele é muito fraco. Ele expulsou um jogador do Mirassol e o VAR chamou para ele retirar o cartão. E fez o certo, porque o lance era para cartão amarelo. Porém, o pênalti que ele deu ali, o pênalti que ele marcou do Matheus Bidu foi um absurdo. E cadê a porra do VAR nesse lance? Cadê o VAR para chamar esse árbitro fraco para corrigir a marcação dentro de campo? Aí vão dizer, ai mano, mas a perna do Bidu encostou na perna do jogador do Mirassol, teve um tranco no quadril. Porra nenhuma, irmão. Esse tipo de pênalti ridículo só é marcado aqui, ó, por causa desse monte de árbitro ridículo e bunda mole que apitam no futebol brasileiro. Vocês estão de brincadeira, mano. E não é a primeira vez, hein, que o Corinthians é operado nesse campeonato brasileiro. Tá difícil enfrentar os rivais, tá difícil, de ao mesmo tempo que enfrenta os rivais, enfrentar a arbitragem e o VAR, mano. Mas tudo bem, vou repetir aqui. Esse erro crasso do árbitro e do VAR não anulam a partida fraca que o Corinthians fez hoje também. Eu até achei que seria diferente ali com 10 minutos. O Yuri Alberto acabou aparecendo na cara do Walter ali, desperdiçou uma chance clara. Inclusive, ô Yuri, são 6 jogos sem marcar, hein? Pra variar, você desperdiçando lances aí. Mas depois desse lance, deu tudo errado, cara. O Bidu fez uma partida pavorosa. O lance do pênalti, que não foi, ele estava envolvido. O segundo gol do Mirassol, ele também cruzamento, sai nas costas dele. E te falar também, ô André Ramalho, tá de brincadeira, irmão. Não subiu um gilete do chão, mano. Não dá pra confiar no você não, mano. Mas coletivamente o time inteiro do Corinthians foi muito mal, cara. Mas enfim, nem todos os dias as coisas acontecem saindo da forma como se espera, né? Infelizmente, às vezes as coisas saem um pouco do controle. E depois de 7 jogos de invencibilidade, hoje o Corinthians tomou um gol e acabou perdendo a partida. Faz parte, não tem por que também se desesperar. O importante é reconhecer os erros e saber que precisa de correções. E nesse ponto, o Fernando Diniz não se omite, eu tenho certeza que ele conseguirá arrumar a rota desse time. Não dá pra ficar chorando leite derramado não, porque quarta-feira tem o Santa Fé jogando fora de casa. Vamos buscar mais 3 pontos na Libertadores, Coringão. O grande destaque dessa rodada foi Dieguinho, que estou de fora da área, fez um golaço, desviando na zaga. E o destaque é o Diniz também, que vai ter que ter paciência. Outro destaque, Marcelo Paes, que vai ter que fazer contratações aí, mexer nessa panela aí, para dar um material humano pro Diniz trabalhar.
com muita qualidade, porque a qualidade do Corinthians ficou. O Mirassol fez 2-0, segurou o jogo, se cadenciou, o Corinthians foi lá, tal, mas não teve mais condições de fazer mais nada diferente do que a gente viu. Porque, ó, na ausência de um meio de campo forte ali, ficou difícil pro Corinthians. O Gustavo Henrique também fora, o Corinthians sentiu essa baixa aí, Ramalho sem condições nenhuma de vestir a camisa do Corinthians. Então, são as mesmas peças que o Marcelo Paz vai ter que, ó, mexer e transformar em jogadores pro Diniz aí. Mirassol 2, Corinthians 1, né? Mirassol contra o Corinthians é impressionante, os caras resolvem dar a vida, porque de fato é a vida dos caras ali, por muitas das vezes, né? Os caras fazer... E eu não tô falando isso, também pense o que vocês quiserem, vocês rivais que vão pro inferno. Ia me explicar aqui que se foda. Mas a grande realidade é que os caras veem esse jogo do Corinthians aí como um jogo da vida mesmo. Um jogo pra se exaltar, um jogo até pra moral do time, né? Você vai lá, vence o Corinthians, que tava vindo aí embalado, sem perder, né? Você acha que esses caras não vêm na sede de querer tirar isso? E tiraram. Tiraram até com certa tranquilidade, é isso que me espanta, né? Vocês estão vendo que a luz tá dando uma... A luz tá com problema, ó. Depois eu vou ver o que tá acontecendo, tá? Tá com problema. É isso. Mas, gente, tiraram até com certa tranquilidade, né? Eu diria que o Corinthians hoje não jogou absolutamente nada. Na verdade, nenhum atleta hoje em campo conseguiu desempenhar. Hoje, assim, se a gente fosse crucificar, abordar e dar aquele chacoalhão, seria na equipe inteira. Ninguém jogou absolutamente nada. Ali pro finalzinho, né? Se tenta alguma coisa, quando já não tem mais esperança de nada. Mas a grande realidade, rapaziada, que é o que a gente tá enxergando aí hoje, é que jogos fora de casa o Corinthians costuma ter problemas, né? O Campeonato Brasileiro é isso, jogar contra o Mirassol, por mais que o Mirassol não tava jogando muita coisa, né? O Mirassol, essa que é a grande realidade. Mas jogar contra o Mirassol tem dessas, né? Às vezes os caras no estádio deles resolvem entrar com o cão no couro, e hoje foi isso que aconteceu. A gente tomou um vareio de bola, o Mirassol hoje fechou todos os espaços do Corinthians, inclusive eu esqueci o nome do técnico agora do Mirassol, mas ele deu um nó tático no Diniz, assim, absurdo, porque o Corinthians estava sem saída hoje, o Corinthians foi completamente amarrado em campo, né? Todas as saídas que o Corinthians tentava, você vê que tinha um ou dois zagueiro ou lateral na cobertura do Yuri Alberto, quando ele tentava a jogada característica por profundidade, né? Ou ali aquele meio de campo estava todo tomado. A gente perde muito quando o nosso querido Ranieri sai do meio de campo para ir para lateral, mas também horas isso vai funcionar, né? Que a gente estava elogiando aí o Ranieri outro dia porque estava de lateral. Hoje ele fez falta ali no meio de campo. Acho que poderia ter uma leitura, né? Pra gente entender, eu não sei qual que é, né, a fragilidade ou o problema. Até me deixem aqui que eu não me lembro, tá? Se aconteceu alguma coisa com o Pedro Milans ou com o próprio Angileri, mas um ou outro não é canhoto, um ou outro não pode jogar, joga com o pé destro, é canhoto. Improviso, lateral por lateral, mano. Aí, mas você vai querer puxar o Ranieri, você vai perder, obviamente, a contenção no meio de campo. E o que fez hoje muita diferença, né? Você não tem um Ranieri ali para dar aquela contenção no meio de campo, não segurar essa bola, não conseguir de fato fazer o paredão ali na próxima, né, a nossa área. A gente vai dar espaço para os caras, e hoje toda hora, isso foi nítido, assim, né? Você viu as jogadas em cima do Corinthians ali, o Mirassol aproveitou bastante, não só as alas, como também aí essa parte ali central, próxima à área. Bem, é bem difícil eu ficar aqui reclamando de arbitragem, é bem difícil eu ficar falando de pênalti, já falei isso diversas vezes, acho que essa é a segunda vez que eu falo, até porque a maioria das vezes, né, nos últimos anos, o time me irrita tanto que quando a arbitragem comete qualquer tipo de palhaçada, eu fico tão puto que eu falo, mano. Mas assim, gente, esse pênalti aí, hein? Aí é com vocês, assim, eu queria saber o que vocês acharam. Tem gente falando aí que teve o toque, mesmo sem querer é pênalti, o caralho. Olha, gente, pra mim, obviamente, né? Pra me chamarem de clubista aí, eu tô querendo que se lasque. Futebol não existe sem clubismo. Não foi nada. Eu falaria se tivesse sido, mas não foi nada. Foi absolutamente nada. Ali é um lance que dá muita raiva. Porque a gente sabe que esse Candançã é palmeirense, né? Mas olha, coisão, ele é mau caráter, ele apita contra o Corinthians sempre, é palmeirense que todas as vezes tenta nos fuder. Eu não posso provar, né, gente? Acho que ninguém pode.
que ele é palmeirense é um fato. Agora, que ele tenta nos fuder, não tem como. Agora, fica muito estranho. Fica parecendo vagabundagem até. Não que eu esteja dizendo que a equipe de VAR é vagabundo. Não. Mas fica parecendo vagabundagem quando num lance de expulsão a arbitragem é tão rápida em conjunto com o VAR para entrar em ação e anular o cartão vermelho, e foi justa a anulação, tá? Para mim, não foi para vermelho. Foi uma entrada dura, mas sem aquele risco. Para mim, o amarelo. Então, a primeira jogada ali, ele teve, na minha opinião, ele foi assertivo. Ele acertou ali. Agora, fica esquisito quando aquele pênalti, ninguém é chamado nem para ir analisar no VAR. O árbitro marcou e convicção, mesmo sem ver, acreditou no VAR, não quis ir ver, porque tinham certeza que teve a carga numa câmera que não dá pra ter certeza se teve carga ou não. Nem eu e nem você antes, que tá vendo aí fingindo que viu alguma coisa, você não consegue precisar se houve uma carga o suficiente ou não pra derrubar o atleta ali em campo, na área. Então, o juiz deu pênalti, não pediu nem pro VAR. Mais um lance aí, é o que eu falo. Hoje vai ser amanhã... Hoje vai ser a gente, amanhã vai ser você que tá. Isso aí tem que se ferrar mesmo, é reembolso. É isso aí, ó. Parabéns. Um dia vai no bumbum de um, amanhã vai ser no seu bumbum. Essa é a vida, né? E a gente vai indo, porque brasileiro é assim, né? O brasileiro, ele gosta desse negócio do levei vantagem, né? Eu me ferrei, você tem que se ferrar. É isso, por isso nosso campeonato é um lixo. Mas de qualquer forma, e é por isso que quando o Memphis vai lá e faz um gol de mão, por isso que todo mundo tá foda-se. Foi de mão mesmo e foda-se. Quando acontece com o Corinthians, vocês ficam nessa aí de reembolso. Nós vamos ficar assim pra sempre. Essa que é a verdade do futebol brasileiro. Ninguém quer melhoria, todo mundo só quer se dar bem e é isso. É o Brasil, né? O Brasil, na verdade, é o Brasil. Acabei de falar do Brasil, né? A situação do Brasil é essa. Mas, de qualquer forma, absurdo o lance, assim. Depois a gente toma um segundo gol. O VAR só funciona contra o Corinthians. É inacreditável. Que loucura, que vergonha marcar um pênalti desse. Primeiro começa o lance assim, Matheus Bidu brigando, os dois brigando ali pela bola, não teve nenhuma puxada de camisa, puxada no braço, nada que fizesse o jogador do Mirassol cair do jeito que caiu. Depois veio aqui, mas tropeçou no pé do Bidu, mas entrelaçou nada, os dois estavam disputando pela bola. Não teve nada que fizesse o jogador do Mirassol simplesmente espatifar no chão do jeito que ele caiu. Da forma que ele encenou, se jogou, cavada absurda do jogador do Mirassol. E o pior aqui não é nem a marcação do pênalti. É mais uma vez o VAR sequer ter sido chamado. Sequer ter sido chamado, fiel. Bizarro, bizarro e bizarro. Muita gente chamando essa partida da partida das bets. A partida comprada pelas bets. Porque é inacreditável o que acontece com a arbitragem brasileira. O problema é que a gente não se une. O time, a torcida do Corinthians com a do São Paulo, com a do Palmeiras, com a do Flamengo, com a do Botafogo, com a do Vasco, não se une contra essa arbitragem. Porque se todos os times do Brasil se unissem, a gente pararia com essa patifaria que é a arbitragem brasileira. Hoje tem um monte de gente aí batendo palma, dando risada, falando de Série B, de zona de rebaixamento, fantasma do rebaixamento, zoando o Corinthians pela derrota, porque tomou gol, isso e aquilo, zoando o Fernando Diniz, que já acabou o futebol do Fernando Diniz. Mas aí quando é contra o seu time, a gente não se une, a gente não fala nada. A gente leva na zoação, na brincadeira, mas é muito sério o que está acontecendo no futebol brasileiro. De verdade, o Corinthians jogou nada, merda nenhuma. Mas não dá, desanima. Desanima assistir uma partida como essa quando o futebol foi ruim, verdade. Ramalho, pra mim, chegou bem no Corinthians, depois caiu muito de produção. Uma partida ou outra ele faz uma partida boa. É inadmissível um zagueiro sequer pular para disputar com o atacante. Alan e Matheus Pereira no meio de campo, meu Deus, não dá, que nhaca. Onde estavam com a cabeça para trazer esses dois? Ranieri sem estar no meio de campo, a gente perde muito. Não tem combate, não tem carrinho, não tem briga. Os jogadores do Mirassol ganhando todas. No ataque, Yuri Alberto correndo igual barata tonta, sozinho. Garro muito marcado, quase todas as faltas contra o Corinthians, a favor do Corinthians, foi em cima do Rodrigo Garro.
mas a gente olha para a arbitragem e é desgosto. É colocar o nariz de palhaço e a gente não pode falar nada. Se reclama é punição, se reclama é expulsão, se reclama é multa. Mas eles podem fazer isso. Fora a falta em cima do Garro no segundo gol dos caras, porque se fosse ver pela arbitragem, se fosse olhar o cru da partida, era 1-0 Corinthians, por incrível que pareça. Deixa a sua opinião aí nos comentários, fiel. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, vai Corinthians contra tudo e contra todos.